Bom, prosseguindo aqui, né, gente? Então, já entrando no século XX, tá? A gente viu ali em 1903, né, deputado Teixeira Brandão, ok? E aí vamos vindo, tá? Nós temos, então, a questão da fundamentação teórico-científica a respeito da loucura, porque cada vez mais esse saber médico passa a ser o único dono do discurso sobre a mente, né, os males da mente, tá? Os alienados. Tá? E aí entra também questões na época, né, ainda hipóteses, mas questões como hereditariedade, né, começa a se observar, né, através de pesquisas, né, porque aí a gente já está no século XX, né, como também ainda, né, pelo Estado brasileiro, isso é muito característico do Brasil, né, mas também o que não foi muito diferente lá da Europa, né, a pobreza, né, estou aqui na pobreza, né, ela também foi generalizada como um pezinho na loucura, né? Mas aí a gente vê, né, muito claro hoje para nós isto, né, que era por questões higienistas, né, no sentido de tirar de circulação, tirar de vista o pobre. Né? Mas a pessoa que era pobre, né, ela era vista como os antigos loucos, né, que eram aquelas pessoas que perambulavam, né, por aí, né, e não eram muito avessos, né, aos costumes, né, da sociedade vigente, né, ou da classe social vigente, né, vamos ler assim também, né? Então tudo que destoa era visto com uma certa desconfiança, né? Então a pobreza brasileira, né, ela também foi vista como uma suspeita, né? Por quê? Porque, embora sim se internavam pessoas ricas, sim se internavam, até porque a gente viu ali a questão dos bens, né, o sequestro dos bens, então havia também interesses, né, nisto, tá? Mas a maioria, a imensa maioria, gente, não tem o que dizer, basta pegar fotos ali, né, é, tem fotos, né, da época, né, de pessoas internadas, né, como loucas, né, a imensa maioria, pessoas pobres. Uhum. Então, havia essa conotação, né, de retirada, né, de circulação do pobre, do mendigo, porque aqui a gente já está ali, né, em meados ali, né, do século XX, né, então tira de circulação porque no Brasil não pode ter pobre, né, embora os governos, né, na época também não faziam grande coisa, referente a isto, mas então tira de circulação, porque pelo menos a gente faz de conta que não existe pobreza, né? E de fato não existia mendigo, pobreza em algumas cidades, mas no, no hospício ali pertinho, né, estavam todos lá. Que horror, mas é a nossa história, né, gente? Tá? Então, junto com isso também, algumas explicações, né, ou tentativas de explicações para a criminalidade, tá? E também para a baixa produtividade, tá? Eu anotei isso. Então, olha só, isso lembra também a época lá, né, da Reforma Protestante, né, o ócio como sendo algo vergonhoso. Se tu não trabalha a ponto de suar teu rosto, né, doar teu sangue pelo trabalho, aqui no Brasil ainda, século XX, né, uma baixa produtividade do indivíduo em questões de trabalho era visto como desconfiança e uma possível explicação para um possível transtorno mental, né, uma possível loucura. Não, ele não trabalha muito ou ele trabalha menos que os outros, mas é porque ele tem um problema mental, ele é um alienado, ele tem um desajuste, ele é um desajustado, porque enquanto o outro trabalha, né, ou trabalhava, né, vamos dizer assim, antes das leis trabalhistas, né, trabalhava ali 50, 60, 80 horas, né,
Esse aqui, ó, preguiçoso, trabalha só 40 horas, né? Então, ele deve ter algum desajuste, né? Era esse o discurso, né? Então, vejam bem, tá? A questão também da pobreza como uma suspeita de loucura, tá? Também a baixa produtividade, tá? E a criminalidade também entra nesse rol, tá? De loucura. Tá? Na época, gente, claro, não havia um entendimento que se tem hoje, né? Então, o criminoso era visto como um louco. Tá? Embora, sim, abre parênteses, né? Hoje, sim, se sabe que há transtornos que colocam o indivíduo dentro de um comportamento criminoso. Sim, há, não tenho o que dizer. Né? Existem psicopatas, né? Sociopatas, né? E por aí vai. Tá? Mas na época, veja bem, né? Era todo e qualquer crime. Era visto como loucura. Furtou é porque é louco. Não interessa se furtou um pedaço de carne para comer. É louco. Porque furto é crime. Crime está associado à loucura. Portanto, é louco, interna no hospício. Era esse o raciocínio. Entendam agora? Tá? Então, pobreza, baixa produtividade no trabalho, questões criminais, né? Tudo isso entrava no grande rol, né, dos hospícios brasileiros. Tá? Aí, prosseguindo aqui, tá? Aí nós temos, né, no governo, aí já é república, né? Ali no início ainda, né, voltando um pouquinho em 1902, né, no governo do Rodrigues Alves, né, foi um presidente da república, né, revela que, né, um estudo, né, solicitado revelou que o hospício, né, nacional, que era aquele do Dom Pedro II, né, era uma prisão de loucos, né, esse é o termo. Tá? Então, novamente, a questão, né, da reclusão, o louco enquanto criminoso e vice-versa, né, porque o criminoso também era considerado louco. Né? Então, vejam que mesmo no século XX, ali em 1902, tá, se tinha ainda a mesma mentalidade lá da Idade Medieval. Tá? Onde tudo que foge ao que é estabelecido como o que deve ser, e se fulano não é como deve ser, então ele é recluso. Né? Então, uma prisão de loucos. Né? Essa conclusão que se chegou. Né? Havia também, né, um modelo médico, né, assistencial, na época, dá para dizer assim, né? Uma tentativa de homogeneizar, né, toda essa intervenção médica. Né? Só que não deu certo, claro. Porque imagina, se tu tinha no mesmo lugar ali criminosos, um trabalhador que produzia pouco, um pobre, e de fato, um que de fato era o que a gente entende como loucura, mas tu tinha todo mundo junto. Não tem como tu ter um tratamento homogêneo para todos, que sirva para todos, né? Então, algo assim está destinado ao fracasso. Né? E é o que aconteceu depois, né, nas décadas a seguir. Prosseguindo, né, gente, foi criado, né, também, né, o primeiro manicômio judiciário, então olha aí, né, a psiquiatria, né, abrangendo, né, outras áreas, né, onde os manicômios, né, o crime do louco ou o louco que comete crime, tá? Então os manicômios judiciários surgem, né, como um puxadinho, dá para dizer assim, dos hospícios. Tá? Também os degenerados, né, ainda naquela época, gente, aqui já é século XX, né, o que eu estou falando para vocês, né? Quem eram os degenerados aqui, ó, sifilíticos. Sífilis, né, é uma doença sexualmente transmissível. Ainda existe hoje, só que um número muito ínfimo, né? Ok, e é tratável, né? Toma algumas injeções ali, né? E deu para bola, tá? Ok, pô, mas claro, é uma doença gravosa, sim, né? Se não tratada, ela pode levar a pessoa, né, a um estado de degenerescência. Pode sim, tá?
Mas é perfeitamente tratável hoje em dia, tá? Mas na época, né, sífilis, olha só, gente, sífilis lembra o quê? Relação sexual. Então, ó, os sifilíticos também estavam no rol dos degenerados que deveriam ser internados. Gente, que culpa a criatura tem, né? Porque daqui a pouco conheceu alguém, confiou na pessoa, né? E pegou uma sífilis. Tá. Mas aí, pegou sífilis, interna ele, porque ele é um degenerado. Por quê? Porque sífilis, bom, só se contrai através do ato sexual, né? Então vejam que mesmo aqui na República, mesmo o padre, né, não apitando mais nada, vamos dizer assim, dentro dos hospícios ainda se permeia essa questão pecaminosa da sexualidade do corpo. Né? Porque hoje não tem sentido nenhum, né? Uma pessoa pegar uma sífilis e tu internar ela como louca, né? Né? Ou pegar alguma DST, uma gonorreia, interna porque pegou a gonorreia. Né? Hoje seria motivo de riso isso, né? Mas na época, gente, imagine uma sociedade brasileira ali, né? O início ali, anos 1900, né? Totalmente fechada. Bom, já é fechada por a gente estar afastado, né? Tem um oceano nos separando da Europa, né? Então as coisas, as novidades que aconteciam na Europa demoravam décadas para chegar aqui, né? Então o Brasil, embora um 1900 ali, né? 1902, né? Mas o comportamento da sociedade brasileira da época ainda era medieval, como se fosse, né, uma sociedade medieval europeia, né? Então, o corpo como vergonha, o corpo como pecado, né? Porque se você pegou sífilis é porque você traiu sua mulher ou seu esposo, né? Porque se é o casal em si, em tese, esse em tese eu falo com muita ironia, né? Não pegaria doença nenhuma, né? Mas a moral cristã, né, da época, né, a igreja, né, então interna-se. Porque senão daqui a pouco as pessoas começam a ver, então dá para ter relação sexual fora, né, do casamento, ou dá para ter relação sexual antes de casar, porque como é que fulano pegou ali, não é casado, não tem esposa? Então, se fazia de tudo para evitar esses questionamentos, né? Devido a essa imposição dessa moral religiosa, né? E pessoas com DSTs, dá para dizer assim, eram internadas como loucas, gente, acreditem, tá? Enfim, né? Brasil, né? Vamos lá, tá? Prosseguindo, né, gente? Então, após então esse novo puxadinho, né, que é o manicômio judiciário que também surge, né? Criam-se também, logo mais adiante, né, as colônias, né? As colônias agrícolas, né? Que não eram só colônias penais para os presos, né, que ainda tem hoje, né? Mas colônias, né, agrícolas para quem? Os alcoólatras, né? Porque ele é bêbado por preguiça, então põe uma enxada na mão dele, né, uma marreta para ele quebrar pedras o dia todo, porque aí ele aprende a largar o vício do álcool. Né? Então, é uma prisão. Colônia agrícola, gente, mas imagina, a pessoa que ia para ali, né, era um hospício, né, não saía dali tão cedo, né, ou não saía. Né? Então, através do adestramento do corpo, vejam bem, né, ainda, questão medieval ainda permeando, né, o adestramento do corpo e da alma, para os alcoólatras e também para os epiléticos, né? Então, olha só também, né, gente, uma criatura que tinha epilepsia, né, que não tem nada a ver com transtorno mental, né, porque são questões neuroelétricas, né, do cérebro, né, que dá o ataque epilético, né, eram internadas como loucas. Né? O epilético também não escapou, né? Também ia, né, para os hospícios, né? As colônias agrícolas, principalmente, né? Junto com os alcoólatras, né? Porque ele tem ataque epilético, porque ele é preguiçoso. Põe ele para carpir lá todo aquele hectare de terra, que garanto que ele não vai ter mais ataque epilético nenhum. Mais ou menos o pensamento, tá, da época.
né? Indigentes também iam para as colônias agrícolas, né? Porque ele é pobre, ele é mendigo, porque é preguiçoso. Então vamos, né, fazer ele carpir hectares e hectares aqui para ele aprender, né, ver o que é bom para tosse e deixar de ser preguiçoso. Claro, isso era muito cômodo, né, gente? Porque tirava de circulação o indigente, né? Como eu falei para vocês, né? Tá? E a partir daí depois prossegue, né, essa epopeia brasileira, porque é uma epopeia, né, né, da saúde mental, né, os hospícios no Brasil, né. Começa as normas de medicalização, né, principalmente no pós-guerra, né, toda essa questão da medicalização farmacêutica, né. Mas ainda se tinha, né, o trabalho como a forma disciplinar para os corpos e para as mentes. Tá? Deixa eu prosseguir aqui, eu tenho algumas imagens, mas também não cabe. Um outro capítulo, né, é interessante, mas não menos triste para a saúde mental brasileira, né, que ali na década de 1920, né, mas apropriadamente em 1923, criou-se no Brasil, gente, eu tenho até medo do nome, né, Liga Brasileira de Higiene Mental. Olha o nome. Isso, só falar isso já me arrepia. Né? A Liga Brasileira de Higiene Mental, né? Os nomes pomposos, né? Eu sempre digo, gente, tome cuidado com nomes muito pomposos, né? Normalmente é um cavalo de Troia. Então, a Liga Brasileira da Higiene Mental, né? Em 1923, né? Encabeçada por um médico, né? O Dr. Gustavo Riedel, né? Tinha, né, como objetivo, né, aprofundar essa interpretação biológica dos fatos sociais. Tá, ele é mendigo, ele está trabalhando pouco, mas é porque tem questões biológicas aí, né, relacionadas a isto e leva, né, para a questão da loucura. Né? E, pasmem, né, essa Liga Brasileira de Higiene Mental era subsidiada, dá para dizer hoje, né? Subvenção, mas hoje subsidiada pelo governo federal da época. Então, olha que interessante, né? Qual seria o interesse do governo da época nisso? Né? Tanto isso aqui era um protótipo de nazismo, né? Eu posso dizer sem vergonha nenhuma, né? Que foi extinto, né, em 1947. Então, durou de 1923 até 1947, quando foi extinta, né, essa Liga Brasileira de Higiene Mental. Né? E por que foi extinta? Bom, porque era uma aberração, né, gente? Essa Liga, né, Brasileira de Higiene Mental promovia, né, promovia algumas coisas que hoje estou ouvindo, que legal, foi importante para a época. Sim, por exemplo, eles promoviam semanas antialcoólicas, tá, ok. Né? Alguns primeiros laboratórios de psicologia aplicada no Brasil, também graças a eles, sim, ok, beleza. Né? Tinha uma grande preocupação em escrever, né, essa fundamentação biológica, né, da saúde mental, da loucura, e publicar, que foi bom também, né, beleza. Né? Só que os elogios terminam aí. Né? Então, olha só o que eles propunham, tá? Eu vou ler aqui, tá? Esterilização de doentes mentais. É isso mesmo. Tá? Castração, esterilização, tanto de homens como mulheres, tidos como doentes mentais. Novamente, permeado, claro, por questões religiosas, né? O corpo como feio pecado, sexualidade mais ainda, né? Então, uma pessoa louca, desvairada, fazer sexo é algo demoníaco. Só pode ser coisa de Satã. Então, vamos castrar esse sujeito, né? Tirar fora o órgão sexual dele ou esterilizar, né? Era a proposta da época. Tá, gente? Eu digo assim, eu tô rindo, mas isso aqui era de dar inveja a um Hitler, né? E aconteceu no Brasil, tá? Meio semelhante, né, o que se fez, né? Na Alemanha nazista com os judeus,
né? Então, no Brasil se tentou o mesmo, né? Só que com os doentes mentais, né? Porém, não esqueçam, gente, que quem definia quem era doente mental? Não havia um critério como se tem hoje, né? Não havia questões de direito do indivíduo. Então, qualquer um que fugia um pouco do que era a norma corria o risco de ser tido como doente mental e, portanto, corria o risco de ser esterilizado contra a sua vontade. Ah, fulano é louco, interna, né? Dá uma injeçãozinha ali, dopa, pronto, ele acorda, já, né? Tá esterilizado. É um capítulo vergonhoso da nossa história, mas que aconteceu, né? Proibição de casamentos mestiços também era uma proposta, né, da Liga Brasileira de Higiene Mental. Olha o que eu digo, né? Cuidado com as pompas, né? Tudo que é muito, que se auto-intitula, né, muito do bem, né? Né? Tu vai ver, não é bem assim. Né? Então, proibiam casamentos, né, entre mestiços, porque eles acreditavam que a mistura entre as raças poderia ser um dos desencadeantes de loucura nas pessoas, né? Porque também está associado à questão da pobreza. Como a maioria dos loucos, né, eram pobres, né, como eu acabei de falar, né? Bom, eles tinham que arrumar uma justificativa para isso, né, gente? Então a justificativa para não ficar muito, é preconceito. Não, é porque se você misturar as raças, os genes, vão servir, né, como se fossem gatilhos, né, para doença mental na prole. Então é um bem que estamos fazendo, sabe? Não é diferente do que se ouve hoje. Tá? Isso tudo que eu estou falando, tá? Atualizem hoje, gente. Hoje. Tá? Parem para pensar hoje o que vocês ouvem de política nacional, o que vocês ouvem nos discursos da cidade de vocês. Não é muito diferente disto. Esteriliza, capa, prende, corta fora. Não pode misturar com o que é estrangeiro, não pode misturar com o que é de outra raça. Olha, o Brasil. Isto foi lá, né, em 1924, né, se foi até ali primeiros anos da década de 40, mas hoje parece que o Brasil vai e volta, né? Na minha singela opinião, hoje a gente tem algo muito semelhante a esse discurso aqui de volta, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Ideais arianos, sim, né, de purificação racial, né, porque o brasileiro, na época, né, eles se achavam, através dessa Liga Brasileira de Higiene Mental, né, como também puros, né, os arianos tupiniquins, né, e tudo o que é de outra cultura que a gente considera, né, e atribui muito arbitrariamente como inferior a nós. Asiáticos são inferiores a nós, demais latinos, né, também. Né, nós somos os representantes arianos, né, no continente sul-americano, né? Então, a gente não pode permitir muito casamento mestiço, muita troca aí, né, entre grupamentos humanos muito diferentes, porque daqui a pouco a gente vai, né, corre o risco de não termos mais essa pureza ariana brazuca. Isso, gente, lá naquela época, de novo. O que eu acabei de falar para vocês lembra muito o discurso de hoje, né? Cuidado. Prosseguindo aqui, né? Depois, né, dessa Liga Brasileira, né, de Higiene Mental, que ainda bem foi extinta, né? O Estado continuou ainda, né, com a sua presença cada vez maior nesses asilamentos, né? Um caráter mais assistencial, sim, né? Mas ainda uma política de reclusão e de isolamento. Tá? Então, começa o Estado a esboçar alguma coisa assistencial, principalmente ali na era Getúlio Vargas, né?
mas ainda com esse viés, né? Ainda esse objetivo de reclusão e isolamento, né? E junto disso, né, gente, teve pouco avanço, muito pouco avanço sobre, de fato, cientificamente falando, origens, causas, consequências das doenças mentais. Não houve avanço no Brasil, né, naqueles períodos ali. Por quê? Porque o discurso da loucura, o discurso da doença mental no Brasil se misturou com essa questão de poder político, de higienização da sociedade, de brancura da sociedade, né, juntamente com uma moral religiosa, né, de domínio, né, de corpos e sexualidades, e, bom, óbvio, né, que o saber científico mesmo, como a gente entendemos hoje, ficou de escanteio, né? Então teve muito pouco avanço. Na verdade, toda essa questão psiquiátrica do Brasil, né, até aquela época ali, né, serviu apenas como instrumento de poder. Tá? Não tem como dizer o contrário. É porque os documentos estão aí, né, gente? Fotos, documentos, arquivos, né? Tá tudo aí. Porque faz pouco tempo, em termos históricos, gente, faz pouco tempo, né? 1944, 1950, era ontem, em termos históricos, né? Então, ó, bem pouco tempo atrás. Tá? Bom, Getúlio Vargas, né, como eu falei para vocês, né, teve alguns avanços, sim. Né? Ele criou algumas estruturas públicas, né, como o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, a CLT, tá? O que proporcionou uma nova abordagem para questões, né, sociais, né, e também de ordem social. Tá? A loucura, ou seja, a questão da saúde mental, passou a ser vista também ali, né, depois a era Getúlio Vargas, né, como uma responsabilidade do Estado para com seus cidadãos. Tá? Então o Estado começa a entender, né, que ele também tem uma responsabilidade, né, de proporcionar uma assistência à saúde mental. Mas, eu repito, ainda muito burocrática, ainda com o viés de reclusão e exclusão. Tá? Bom, ainda com Getúlio Vargas, né, as redes hospitalares se expandem, né, o que foi bom para o país, sim. Né? Os modelos de colônias agrícolas também se expandiram muito, né, mas aí tem aquela questão, né, quem é que ia para colônias agrícolas? Né? Os alcoólatras, os sifilíticos, os que tinham DSTs. Né? Regulação por lei, né, de um atendimento a doentes mentais, né, pelos institutos e caixas de aposentadoria e pensões, né? Lembrem-se, né, que naquela época lá não existia INSS, né? Tá, então lá, em 1941, né, eram as caixas de aposentadoria e pensões, né? Então houve um regulamento, né, por lei, né, que esses institutos e caixas de aposentadoria, né, financiariam, né, ajudariam a financiar, né, a promover essa expansão dessa rede hospitalar, desses modelos de colônias agrícolas, né, e desse serviço, né, nacional em doença mental. Tá bom? Né? O termo psiquiatra também, graças a Getúlio Vargas, né, ele é incluído na legislação, aí entra ali, né, enquanto regulamentado, né, e aceito, ok? Tá? E a partir daí, então, né, os cargos de diretores de hospitais, né, hospícios, hospitais psiquiátricos, né, que passam a ter esse nome, passam a ser exclusivos, né, de médicos psiquiatras, né, concursados. Né, porque ali, Getúlio Vargas, já existia o concurso público. Né. Entretanto, né, gente, esses hospitais psiquiátricos e a clínica psiquiátrica, né, que já existia nas grandes cidades ali, década de 40, 50, né, ainda era uma medicina privada. Portanto, muito exclusiva apenas de clientes que tinham dinheiro. E, portanto, né, só os ricos
da sociedade brasileira da época que tinham dinheiro para poder pagar um médico psiquiatra para uma eventual consulta ou internação, né, de um familiar seu. Tá? Porque essa questão da saúde pública te oferecer um psiquiatra para consulta, que hoje é o SUS, né? Tá? Isso é bem depois, né? Vai acontecer bem depois. Tá? Aí, prosseguindo aqui, questão brasileira, né? Aí nós temos o fim da Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, né? Há ali, né, com o final, né, com a derrota da Alemanha nazista, né, há uma redefinição geral, né, em todos os países, né, dos direitos humanos, né, o que são direitos, deveres, o que é cidadania, qual o papel do Estado nisto, qual o papel das democracias nisto, qual a relação entre o indivíduo e o Estado. Né? Também, né, veio à tona o horror dos campos de concentração nazistas, né, que até então eram meio que escondidos, né, pelos que eram aliados ao Hitler. Então, com a derrota, né, de Hitler, vem à tona, né, tudo o que acontecia dentro dos campos de concentração e a comparação, a semelhança, comparação com os hospícios foi inevitável. Né? E que bom que houve essa comparação, né, porque isso ajudou a dar uma sacudida nas pessoas. Né? Então, o que o Hitler fez, né, com os nazistas não foi muito diferente do que se fez com os loucos, né, no Brasil, tá? E em outros países também. Né? Bom, aí nós temos ali final, né, da década de 50, né, início dos anos 60, tá? Chega, né, coincide, né, com a chegada da psicanálise no Brasil, né? A psicologia com uma orientação psicanalítica, né, começa a se expandir mais e vai lado a lado, né, também ter um discurso sobre o indivíduo louco, é o indivíduo que padece. E foi muito importante isto, né, porque graças à psicanálise veio questões, né, do quanto de projeção minha eu coloco no discurso de condenação, de diagnóstico do outro, né, o quanto de sujo, de pecaminoso, de sombra em mim tem quando eu quero internar alguém porque ele pegou uma DST. Isso tudo Freud traz, né, na sua fala, né, o recalque, conteúdos inconscientes, taras, fetiches, isso tudo Freud trouxe. Né? Então, quando a psicanálise chega no Brasil, ela vem e vai às massas, né? Vai conversar também com os saberes, com o poder da época, a respeito disto. Né? E a maioria dos médicos, né, da época acaba indo fazer formação em psicanálise, né, principalmente ali, né, no início dos anos 60, né, também porque era a única opção, né, não existiam outras linhas de psicologia. Né. Embora, claro, psicologia analítica, Carl Jung, já existia assim, claro, né, mas não com essa força, eu digo, né, de escola, enquanto escola psicanalítica, né, no Brasil. Embora houvessem sim já junguianos no Brasil, né? Mas a psicanálise tem essa força, esse poder, né? Talvez, eu acredito muito, porque boa parte dos médicos acabou fazendo formação em psicanálise. Então é natural, né, que esses mesmos médicos acabassem, que antes seguiam toda essa ordenação, né, mais psiquiátrica, biológica, agora voltassem seus discursos, né, para uma questão mais psicanalítica, mais humanizada. Né? Então eu entendo que esse foi um caminho. Pessoal, eu quero falar com vocês, né, a respeito do Holocausto brasileiro agora. Né? Deixa eu pegar aqui e já voltamos.